Carregando uma mochila vermelha, Gao Pen pegou um cartão-chave. Jin! Houve um rangido de um portão de metal gasto quando Gao Pen entrou no prédio. O prédio era um pouco velho, com pedaços de lixo empilhados no chão. Felizmente, eles não emitiram nenhum cheiro estranho. De pé sob a luz fraca, Gao Pen abaixou a cabeça e olhou para o chão. Uma sombra preta de aparência feroz foi jogada no chão, fazendo movimentos de puxar e esticar continuamente. Gao Pen franziu a testa e olhou para cima. Havia uma aranha gigante do tamanho de uma pedra de moinho, apoiada na luz do teto. Tinha uma teia branca acinzentada em todo o teto da escada, e tinha olhos vermelhos sangue visíveis que brilhavam à luz. Gao Pen suspirou. Parece que a pequena aranha criada pela avó Shen escapou. Novamente. Esta é a 7ª vez este mês, eu acho. Acostumado com a visão desse fugitivo, Gao Pen continuou como se não visse nada e subiu as escadas sem parar. Mas quando ele deixou os sons da aranha atrás dele, Gao Pen de repente parou. Como se ele pensasse em algo. Um pouco hesitante, Gao Pen se virou e olhou para a gigantesca aranha cinzenta que corria pelo teto. Isso, parece uma aranha de placa cinza listrada? Lembro que a professora disse que essa é uma criatura relativamente gentil. Gao Pen piscou e hesitou por um momento. Depois largou a mochila, pegou um pedaço de papel, esmagou numa bola e tirou um isqueiro do bolso. Gao Pen franziu os lábios e hesitou novamente. Afinal de contas, não importava o quão gentil fosse essa aranha de placa cinza listrada, ainda era o animal criado pela avó Shen no andar de cima. Não. Esse não é o ponto principal. Por mais gentil que fosse, ainda era um monstro. Depois da mudança na Terra, até mesmo um monstro de nível normal poderia rivalizar com leões e tigres como principais predadores no topo da cadeia alimentar. Se Gao Pen irritasse esse monstro, nesta escadaria sem lugar para onde escapar, ele seria como um cordeiro esperando ser massacrado. Suspirando novamente, Gao Pen sacudiu a cabeça e se virou, voltando para o andar de cima. De repente, na velocidade da luz, Gao Pen acendeu a bola de papel com seu isqueiro e jogou-a para o teto atrás dele. Então, ele fugiu como um louco subindo as escadas. Eu me lembro do Sr. Zhang dizendo que essas criaturas tinham personalidades gentis. Xi. Um rangido estridente e irritado de repente veio de trás. Gao Pen, que subia correndo as escadas, deu uma olhada atrás dele enquanto se virava. A aranha de placa cinza listrada caíra no chão da escada. Com suas 8 pernas correndo em um frenesi, a aranha freneticamente subiu para outra parede. A aranha fugiu na direção oposta à bola de papel que estava queimando vagarosamente. Os olhos de Gao Pen se iluminaram e seu coração disparou. A aranha de placa cinza listrada realmente tinha medo de fogo. Puta merda! A coisa que apareceu em sua mente realmente não era uma invenção de sua imaginação. Nesse momento, Gao Pen sentiu que estava sendo carregado pelo vento enquanto subia correndo as escadas. Atrás dele, a aranha de placa cinza listrada emitia sons estridentes extremamente zangados. Ah, o Sr. Zhang mentiu para mim. Quem disse que essas coisas eram gentis? Atualmente, a mente de Gao Pen estava acelerada, mas ele não ousava desacelerar seus passos. Ter esse tipo de monstro furioso perseguindo não era brincadeira. Se o atingisse, poderia facilmente abrir seu crânio ou abrir suas entranhas se ele não fosse cuidadoso. Este foi um monstro de uma dimensão diferente. Durante o início da transformação da Terra, muitos humanos morreram nas mãos desses monstros. Não importa quão gentis eles possam parecer agora, isso não muda o fato de que eles são monstros. Enquanto os sons atrás deles se aproximavam, Gao Pen podia ouvir claramente o impacto da aranha de placa cinza listrada antes de fazer cada salto ao subir a escada.
Era como tubos de aço batendo no chão. Mais um andar até chegar em casa. Quase lá. A aranha de placa cinza listrada com olhos vermelhos sangue abriu e fechou suas ferozes mandíbulas. Suas pernas de aranha fortes e bem formadas eram como molas, curvando-se para baixo e depois saltando para cima com grande força. Cada um desses saltos poderia cobrir 4 ou 5 lances de escada. Estava ficando cada vez mais perto de Gao Pen. SSSSS. Um assobio arrogante e irritado permeava as paredes grossas e enchia toda a escada. Foi um som profundo e dominante. As pernas da aranha de placa cinza listrada que tinham acabado de começar a se dobrar em preparação para pular momentaneamente congelaram. A aranha ficou parada. Seus olhos vermelhos sangue pararam de cintilar e começou a produzir uma série de sons baixos de guincho de sua boca. Mas o monstro que fez o som mais cedo não voltou a chiar. Depois de um momento de hesitação, os olhos vermelhos da aranha começaram a piscar de novo. Com a incerteza, a aranha levantou uma das pernas para subir as escadas. SSSSS. Como se provocado, esse assobio soou ainda mais furioso do que o anterior. Zixixixi, retraindo a perna levantada, a aranha de placa cinza listrada pulou as escadas e fugiu. Gao Pen soltou um suspiro e enxugou o suor da testa. Por que a aranha voltou? Correndo para o andar de baixo? Poderia tudo ter sido uma brincadeira para a aranha? Perseguindo-me por diversão. Infelizmente voltando à sua teia depois de ver que eu estou quase em casa. Pensou Gao Pen. Gao Pen esfregou o queixo. Mesmo ele não acreditou no absurdo que ele acabou de inventar. Gao Pen pegou as chaves e abriu a porta. Pai, mãe, estou de volta, disse ele. Com um sorriso brilhante no rosto. Gao Pen empurrou a porta para uma casa vazia. Estava tão quieto que parecia que ele estava em um mundo habitado apenas por ele. Um sofá cinza amarronzado foi colocado na sala de estar. Em frente estava um aparelho de televisão bastante antigo. A casa estava limpa por dentro, com decorações e móveis mínimos. Era fácil ver que o dono era diligente e limpava o local com frequência. Ajustando seu humor, Gao Pen respirou fundo e abriu a porta do quarto. As cortinas estavam fechadas, bloqueando o clarão da forte luz do sol e dando ao quarto um olhar sombrio. A cama no quarto estava limpa e arrumada. O rosto de Gao Pen foi iluminado com um sorriso e ele alegremente disse: Pai, mãe, eu finalmente tirei a maior nota no exame da minha sala. Vocês devem estar muito felizes. Gao Pen estava falando com uma foto em preto e branco emoldurada. Na foto, havia uma foto de um casal. O homem parecia elegante e gentil enquanto a mulher parecia digna e virtuosa. O casal sorria feliz, como se, através desse fino pedaço de papel, as pessoas de dois mundos diferentes pudessem fazer contato visual umas com as outras. Mas as duas pessoas na foto não responderam Gao Pen. Eles simplesmente sorriam com o mesmo sorriso imutável em seus rostos. Gao Pen forçou um sorriso orgulhoso. Os resultados da minha escola sempre foram ruins, e vocês muitas vezes me repreendiam por isso. Mas agora, eu finalmente sou a primeira da turma e em quarto em toda a escola. Vocês devem estar muito felizes, certo? Vocês não precisam se preocupar com meus estudos mais, disse Gao Pen, quando seus olhos começaram a ficar vermelhos. O adolescente mal vestido simplesmente ficou no meio do quarto, seus pensamentos vagando no silêncio. Foi só quando o céu escureceu que o adolescente caiu em si com um sobressalto. Com um sorriso de desculpas no rosto. Ele disse ao casal na foto: Pai, a escola está organizando uma excursão amanhã. Então eu provavelmente não voltarei por alguns dias. Mas não se preocupe comigo.
a escola contratou guarda-costas profissionais para garantir nossa segurança. Vou ter certeza de ter cuidado. Ouvi dizer que, desta vez, a escola contratou guarda-costas da Companhia de Proteção do Escudo Azul. De acordo com o que ouvi, a Companhia de Proteção do Escudo Azul tem muitos treinadores de monstros. Se eu pudesse me tornar um, também, seria o melhor. Pelo menos metade dos meus colegas de sala espera-se tornar treinadores de monstros. Em um quarto escuro e ofuscado, um adolescente magro e de aparência frágil falava consigo mesmo diante de uma fotografia. Ele balançava as duas mãos no ar. Enquanto falava, claramente em alto astral. Seus olhos brilhavam também, incorporando seu anseio pelo futuro e seu desejo de crescer mais forte. Mas ninguém respondeu suas palavras. Ele só desejava, naquele momento, que alguém pudesse lhe dar um sinal de positivo ou algumas palavras de encorajamento. Mesmo que as pessoas da foto saíssem apenas para se opor a seus planos para o futuro, ainda assim seria maravilhoso para ele. Mas isso não aconteceu. O casal na foto permaneceu na foto, sorrindo calorosamente, lado a lado. O quarto se acalmou. Tudo o que restou foi o som da própria respiração do adolescente. De repente, o adolescente sentiu um pouco de frio e esfregou os cotovelos com as duas mãos, parecendo desanimado. Mas logo, a atmosfera deprimente foi levada por um sorriso ensolarado e confiante em seu rosto. Ele voltou mais uma vez a ser o adolescente brilhante e otimista que ele era. Deixando o quarto, Gao Pen cuidadosamente fechou a porta do quarto, como se para evitar perturbar o casal na foto. Ninguém viu, pode ter sido um truque da luz. Mas por um momento, o sorriso nos rostos do casal na foto pareceu mais feliz e doce. Dazi. Saia depressa. Era você agora há pouco? Gao Pen gritou animadamente, quando voltou ao seu quarto. Ao ouvir a voz de seu dono, Dazi, que Gao Pen estava chamando, simplesmente permaneceu esparramado preguiçosamente no chão por um tempo. Somente depois de ser pressionado por Gao Pen mais algumas vezes, Dazi saiu debaixo do sofá. Uma carapaça roxa profunda foi revelada, que, sob a luz da lâmpada, produziu uma cor escura e embaçada. Membros amarelos pálidos com garras emitiam um som nítido enquanto se moviam pelo chão, parecido com o som dos dedos tamborilando em uma mesa. Esta centopeia de garras amarelas com dorso roxo era o que Gao Pen chamava carinhosamente de Dazi porque seu corpo era grande, e também porque tinha a aparência de uma centopeia de cor roxa. Tudo bem, na verdade era apenas uma versão gigante e ampliada de uma centopeia. Mas esta centopeia de garras amarelas com dorso roxo era o único animal de estimação deixado para trás por seus pais. Gao Pen ainda se lembrava de quando seus pais levaram Dazi para casa 3 dias depois da mudança da terra. Naquela época, Dazi não estava nem perto do tamanho atual, era apenas o comprimento de um pauzinho. Naquela época, a carapaça de Dazi ainda era de um tom púrpura claro, com um pouco de rosa, tornando-a bastante fofa de se olhar. Gao Pen sacudiu a cabeça e expulsou os estranhos pensamentos de sua mente. Ele abaixou a cabeça para olhar o atual Dazi. Com um comprimento de corpo de cerca de 2 metros, a largura de uma palma e mandíbulas ferozes em sua cabeça que estavam constantemente mastigando, Dazi parecia tudo menos fofo. Mesmo trazê-lo para uma caminhada em plena luz do dia poderia assustar uma velha avó às lágrimas. Os globos oculares negros de Dazi eram o bastante para mostrar, como Gao Pen sabia que sua visão era pobre. Ao se movimentar, Dazi dependia do constante par de antenas púrpuras em sua cabeça para entender seu entorno. Este par de antenas permite ao Dazi cheirar, detectar vibrações e até diferenciar sons. Embora Dazi tivesse uma aparência feroz, Gao Pen não tinha medo dele. Afinal,
Esse cara cresceu sob seus cuidados e foi seu único companheiro nesta casa por 3 anos inteiros. Mais importante ainda, foi o último animal de estimação que seus pais lhe deram antes de morrerem. Daisy, foi você que assustou a aranha mais cedo. Gao Pen disse, enquanto se agachava e curiosamente acariciava a carapaça de cabeça fria de Daisy. Era gelado ao toque, como um pedaço frio de metal. Daisy não respondeu a ele, as antenas em sua cabeça simplesmente balançavam. Gentilmente. Gao Pen não se importou com a falta de resposta. A inteligência de Daisy não era alta, provavelmente só tinha a capacidade de uma criança de 3 anos. Daisy não conseguia entender frases ou frases mais complicadas, mas conseguia entender alguns comandos simples. Por exemplo, morder, fingir de morto ou girar 3 vezes. Embora Daisy não tenha respondido, Gao Pen sabia que o som do assobio furioso que ouvirá antes era de Daisy. Depois de viver com Daisy por tantos anos, ele estava familiarizado com os sons que ele poderia fazer. Monstros eram extremamente territoriais. Daisy pode ter parecido moderado, mas, de acordo com o que foi ensinado pelos professores de Gao Pen, as centopeias de garras amarelas com dorso roxo eram monstros extremamente ferozes e cruéis. Ao pensar nisso, Gao Pen bateu com a cabeça. O Sr. Zhan não poderia estar mentindo para mim de novo, certo? Gao Pen pensou desconfiado. Mas Daisy parecia tão suave e gentil. Olhando para Daisy, Gao Pen gentilmente puxou sua antena roxa. Elas se pareciam elásticas, como 2 longas molas de borracha. Daisy rolou os olhos negros para cima para olhar para Gao Pen, depois continuou a se esparramar no chão, como se dissesse, este mestre realmente não tem nada melhor para fazer. Olhando para o quão preguiçoso Daisy era, Gao Pen achou difícil acreditar que era um monstro feroz e cruel. Gao Pen hesitou um pouco ao olhar para Daisy, que estava deitado, depois concentrou sua atenção em Daisy. Quando Gao Pen olhou para Daisy, linhas de informação que só ele podia ver apareceram diante de seus olhos. Nome do monstro, centopeia de garras amarelas com dorso roxo. Nível do monstro, nível 5. Classificação do monstro, normal. Atributo do monstro, veneno. Condição do monstro, saudável, feliz. Fraqueza do monstro, elétrico. Requisitos para atualização para a classificação excelente. Cristal de núcleo de monstro tipo elétrico acima do nível 10, não incluindo o nível 10. 600 gramas de madeira reluzente de 100 anos. 10 talos de grama da sombra. Instruções de uso. Gao Pen ficou ligeiramente atordoado. Ao completar seu 18º aniversário, ele percebeu que ele havia adquirido misteriosamente essa capacidade de ver os atributos dos monstros, por exemplo, na forma de tabela que apareceu diante de seus olhos. Cada monstro tinha uma tabela de atributos diferente. Por exemplo, os atributos da pequena aranha de Vovó Shen eram assim. Nome do monstro é aranha de placa cinza listrada. Nível do monstro, nível 3. Classificação do monstro, normal. Atributo do monstro, madeira. Condição do monstro, saudável, feliz. Fraqueza do monstro, fogo. Requisitos para atualização para classificação excelente. Gao Pen quase morreu mais cedo porque se deu conta de que uma bola de papel flamejante deveria contar como um ataque do tipo fogo, e, portanto, testou-se sua nova habilidade lhe dava informações precisas. Ele assumiu um risco, por nenhuma outra razão além de sua curiosidade. Espere, condição do monstro, feliz? Então aquela pequena aranha estava realmente brincando comigo? Parece que realmente se divertiu. Gao Pen pensou, enquanto seu rosto escurecia. Quanto ao motivo pelo qual Gao Pen não testou sua habilidade no próprio Daisy. Em primeiro lugar,
ele não tinha coragem. Em segundo lugar, era difícil encontrar algo que pudesse ser usado como um tipo de ataque elétrico. Ele poderia, é claro, quebrar alguns cabos elétricos para testá-lo, mas com alguma consideração, ele percebeu que mesmo que Daisy não fosse fraco contra a eletricidade, esses cabos ainda o queimariam facilmente. Atualização para classificação excelente, murmurou Gao Pen para si mesmo, enquanto seus olhos brilhavam de antecipação. Monstros de classificação excelente eram extremamente raros. Mesmo em um grupo de 100 do mesmo monstro, não se pode encontrar um único monstro de classificação excelente. Monstros de classificação excelente e de classificação normal não diferiram em termos de mera força, mesmo que os monstros fossem do mesmo nível e espécie. Um monstro de classificação excelente poderia facilmente enfrentar dois monstros normais ao mesmo tempo sem estar em desvantagem. Após a atualização para a classificação excelente, ainda seria possível ter outra atualização para aumentar a classificação? A atualização para a classificação perfeita foi de extrema importância, pois apenas monstros perfeitos poderiam romper os limites para se tornarem monstros comandantes. Gao Pen só tinha visto monstros de tais classificações na internet ou na televisão. O poder aterrorizante desses monstros estava gravado em sua mente. Incapaz de conter sua excitação, Gao Pen acariciou a carapaça da cabeça fria de Daisy e disse com determinação: Daisy, eu definitivamente vou deixar você se tornar um monstro excelente. Nos olhos de Gao Pen, Daisy era mais do que apenas um amigo, ele era um parceiro. Um parceiro que o acompanhou nos últimos 3 anos solitários de sua vida, e o único parceiro deixado por seus pais. Gao Pen secretamente cerrou o punho. Então ele soltou quando se levantou para ir à cozinha. Ele abriu o freezer e tirou um pedaço de carne congelada. A carne congelada era dura e tinha pedaços de gelo sobre ela. Ele pegou um mini machado de metal de um armário e prendeu a carne congelada em uma tábua de madeira especialmente feita. Dom, dom. Golpes fortes do machado de metal enviavam pedaços de gelo voando por todo lado. Depois de cortar a carne em 6 pedaços menores, Gao Pen tirou uma tigela grande de aço inoxidável. Com um suave movimento do machado, os pedaços de carne foram todos varridos para dentro da tigela. Então ele pegou algumas cenouras da geladeira, lavou-as e cortou-as em pedaços grandes antes de jogá-las na tigela de aço inoxidável também. Este foi o jantar de Daisy para hoje. Comia 2 refeições por dia, uma pela manhã e outra à noite. A comida de Daisy era simples e crua, consistindo de pedaços de carne crua e cenoura, ou carne e batatas cozidas, para cada refeição. Sua dieta era muito variada. Inicialmente, quando criava Daisy, Gao Pen era altamente cauteloso ao decidir que comida dar. Afinal, antes disso, ninguém tinha experiência em criar centopeias monstruosas. Pesquisando na internet por informações, Gao Pen descobriu mais tarde que as centopeias são animais que podem se alimentar de uma grande variedade de coisas. Elas normalmente gostam de se alimentar de insetos como larvas de farinha, grilos, besouros, cupins, cigarras, libélulas, aranhas, moscas e abelhas, bem como seus ovos, larvas, jovens, etc. Ao mesmo tempo, eles também podem comer vermes, minhocas, caramujos e carne, vísceras, sangue e cartilagem de peixes, aves e gado. Eles até comem alimentos de origem vegetal, como cascas de frutas, batatas, cenouras, legumes, etc., ou mesmo leite e pão. Mas Gao Pen era um pouco preguiçoso por natureza. Alimentando Daisy com carne fresca e vísceras estavam fora de opção, já que elas vieram com um mau cheiro e eram difíceis de limpar. Os insetos eram uma área que Gao Pen explorou no início. Ele costumava pegar
insetos nos jardins próximos e espaços verdes dentro da cidade para alimentar Dazi. Mas como Dazi ficou cada vez maior, ele descobriu que esse método não funcionaria. Depois de se cansar por meio-dia pegando insetos, ele ainda não teria pegado o suficiente para um lanche para Dazi. A carne era mais fácil e mais simples. Além disso, pode ser comprado em grandes quantidades no mercado. Quanto a comprar insetos do mercado, Galpen tinha que admitir que, se comprasse insetos para cada refeição de Dazi, não havia como continuar a manter Dazi como animal de estimação, era muito caro. Depois que os pais de Galpen faleceram, ele conseguiu uma grande soma de dinheiro do governo como pensão. Além das economias acumuladas por seus pais, Galpen tinha dinheiro suficiente para viver com segurança uma vida simples até o fim de seus anos. Mas isso foi suficiente apenas para viver uma vida comum, sendo uma pessoa absolutamente comum. No entanto, após a morte de seus pais, Galpen não conseguia mais ficar à vontade com a identidade de uma pessoa simples enquanto vivia em um mundo imprevisível. Ser comum significava ser medíocre, o que significava ser impotente quando um